Prezados, muito boa tarde. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui conosco para mais um evento Sinergia da Safety for Me. Um grande prazer estar aqui no segundo ano do nosso evento. Agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, os nossos convidados, e tenho certeza que vai ser uma oportunidade ímpar da gente fazer uma troca de experiências e muito aprendizado, né? A proposta do evento Sinergia, como já diz o próprio nome, é justamente procurar ações sinérgicas para que tem tanta gente trabalhando com segurança do paciente, tantas organizações que estarão aqui representadas, né? Hoje mesmo nós temos aí o grupo, temos a ONA, temos a Sobrasp, temos o Ministério da Saúde, temos o UHG representado pela nossa colega Helenara, enfim, tem tanta gente trabalhando por segurança do paciente. E a ideia da sinergia é justamente para que possamos trabalhar juntos, cada vez mais integrados, cada vez mais próximos, como uma comunidade, para realmente fazer com que essa coisa aconteça, né? A Safety for Me tem procurado desenvolver 2 eventos por ano. O primeiro evento, ele é o Sinergia, que se dá sempre no mês de abril, é um evento de porte nacional, né, e que é sempre realizado na última semana de abril, e esse é o segundo ano que estamos realizando. E o nosso segundo evento é a Semana Internacional de Segurança do Paciente, da Safety for Me, sempre se realizando em setembro, esse ano. Estaremos fazendo, então, o terceiro ano da Semana Internacional, e em breve vocês terão notícias sobre isso, trazendo também vários convidados internacionais que eu estou tendo a oportunidade de interagir com eles aqui nos Estados Unidos, né? Gostaria de fazer um agradecimento especial também aos nossos patrocinadores, a Seguros Unimed e a Bayer, sem os quais nós não poderíamos estar desenvolvendo esse projeto aqui. E vamos ouvir a mensagem dos nossos patrocinadores, por gentileza. Estou com uma dificuldade pequena aqui do vídeo. Só um instantinho. É sempre assim, quando a gente vai fazer ao vivo, as coisas acontecem com alguma dificuldade, né? Então, estou pedindo umas desculpas aos colegas aqui pela nossa gafe. Vamos ver se agora conseguimos. Estamos abrindo de novo. Agora sim. Muito obrigado a Seguros Unimed. E agora vamos ver o nosso nosso outro patrocinador. Um agradecimento à Baia.
A Seguros Unimed e a Bayer. Nós teremos, ao longo do Sinergia, uma apresentação, na verdade, um grande bate-papo aí com os nossos dois patrocinadores e para que eles possam nos contar as ações que eles estão tendo relacionadas à segurança do paciente. Então, aguardem nos próximos dias aí. Bom, e para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, então, eu quero convidar uma pessoa muito especial, assim, um amigo que eu fiz ao longo dessa caminhada da segurança do paciente, que é o Dr. Péricles Góes. O Dr. Péricles, ele é médico. Deixa eu desligar o telefone aqui. Tem uma pessoa que está com o microfone aberto. Dr. Péricles é médico, ele é pós-graduado em administração hospitalar e gerência hospitalar, é um dos fundadores da ONA e coautor da primeira edição do Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar, publicado em 1998, né? E dos demais manuais, todos eles também. Membro efetivo e fellowship da ISQA, foi presidente da Fundação do Serviço Público, presidente do Instituto de Assistência aos Servidores Públicos, médico auditor do Ministério da Saúde e atualmente é o nosso superintendente técnico da ONA. Péricles, uma alegria te ter aqui como nosso coordenador dessa primeira mesa para falar, então, desses nossos 10 anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Muito obrigado e passo para ti a coordenação dos nossos trabalhos de hoje. Tem que abrir o microfone, Péricles. Pronto. Ok, já está liberado. Estão me ouvindo bem? Ótimo, maravilha. Muito obrigado, meu amigo Salvador. É um prazer estar sempre contigo nessa longa caminhada, né? Falando sobre segurança do paciente, falando sobre qualidade em saúde, enfim. O trajeto é bem longo no Brasil, nós temos alguns participantes aqui nessa mesa que já estão nessa estrada também há bastante. Os participantes dessa mesa, todos três, já estão nessa estrada há bastante tempo. É um prazer estar com todos vocês que estão ouvindo, que estão nos vendo e ouvindo, para essa conversa sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente. O nosso tema do dia é a atualização do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Onde é que nós devemos melhorar dentro desse Programa Nacional de Segurança do Paciente? 1º de abril de 23, agora, nós celebramos os 10 anos de publicação da Portaria Ministerial de 529 do Ministério da Saúde. Essa portaria implementou o Programa Nacional de Segurança do Paciente. E, ao longo desses 10 anos, as instituições de saúde implementaram os seus núcleos de segurança do paciente e desenvolveram atividades dentro dos seus planos de segurança do paciente. Com certeza, esse período foi de intenso crescimento para o setor saúde no que tange à qualidade e à segurança dos serviços prestados. Mas, apesar de toda essa evolução que nós tivemos até agora, sempre temos oportunidades de melhoria. E isso pode ser visto até pela própria história do programa, né? 2013, mesmo no momento da publicação da portaria, era um assunto que não era muito discutido, não era muito conversado. As organizações de saúde não se envolviam tanto quanto agora com relação à segurança do paciente. Então, como nós temos sempre oportunidade de melhoria, essa nossa mesa de hoje vai debater exatamente isso com os colegas. Onde podemos melhorar o programa de segurança do paciente que já foi implantado há 10 anos atrás, comemoramos agora os 10 anos. Para esse debate, nós vamos ter os seguintes convidados. Dr. Vitor Gabroes, que é médico sanitarista, mestre e doutor em saúde pública pela ENSP Fiocruz. Oi. Estão me ouvindo agora? Ok, de repente eu fui mutado pelo seu telefone, coisas da tecnologia. Vamos lá. Enfim, falava aqui, o Vitor é coordenador executivo do Proqualis e SICT Fiocruz, representante da Fiocruz no Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente e presidente da Sociedade Brasileira para a Qualidade de Cuidado e Segurança do Paciente, SOBRASC. Teremos também a Helenara Ribas, que é médica formada na Universidade Federal de Santa Maria, com especialização em medicina interna e intensivista, especialista em ciência da melhoria pelo IHI, especialista em qualidade e segurança pela ISQA e, atualmente, gerente nacional de qualidade da América de Serviços Médicos.
E Luciano E., fisioterapeuta pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, especialista em terapia intensiva, pediátrica e neonatal pela Unifesp, técnica do Ministério da Saúde no Programa Nacional de Segurança do Paciente, da Coordenação Geral de Atenção Hospitalar do Ministério da Saúde, é especialista em melhoria pelo Institute of Health Improvements, tutora do curso de especialização em qualidade e segurança do paciente da Fiocruz. Feitas as apresentações, eu gostaria de perguntar aos nossos convidados, e, naturalmente, até por sua representação pelo Ministério, convidaria a Luciana para a primeira fala, e, na sequência, Helenara e posteriormente, o Vitor. Essas perguntas que nós vamos fazer, sempre eu gostaria que nós combinamos é que nós vamos ter a participação de todos os 3 palestrantes, sempre respondendo as perguntas que nós vamos encaminhar. E a ideia é essa conversa descontraída entre grandes amigos que somos, trabalhando em prol da segurança do paciente. Então, para essa primeira pergunta, eu gostaria de perguntar aos nossos convidados qual a sua avaliação geral nesses 10 anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente e quais são, nas suas visões, os principais pontos ainda a serem trabalhados. Luciana? Está me ouvindo, Luciana? Nós estamos sem conexão com a Luciana, pelo jeito. Ela parece estar conectada, Péricles. Eu não sei se ela perdeu a conexão. Ela está ali? Está nos ouvindo, Luciana? Eu acho que ela está tentando falar, mas ela não está... Está sem som. Agora ela... Vamos lá. Eu acho que a Luciana, eu vejo a câmera dela, ela está falando, mas a gente não está podendo ouvi-la, Luciana, por algum motivo. O seu microfone não está falando. Você podia tentar reconectar o seu microfone e seu áudio? Vamos fazer... Vamos ver se ela consegue. São as coisas da tecnologia, né? Sempre quando a gente... Principalmente quando é ao vivo. Ao vivo é terrível, né, Pérez? É terrível. Porque tem sempre as armadilhas, né? No último instante, alguma coisa para de funcionar. Alguma coisa para de funcionar. Como a gente já está nessa estrada há muito tempo, os primeiros movimentos, falando sobre acreditação, quando rodávamos o Brasil para divulgar o processo de acreditação da ONA, éramos eu e Fábio Gastal fazendo palestras, fizemos uma palestra em cada estado para divulgar o que era acreditação. Nós estamos falando de 1999, e essas palestras eram feitas com transparências e retroprojetor. Acho que devem ser palavras absolutamente estranhas para todo mundo. E, invariavelmente, o retroprojetor queimava a lâmpada e etc. E tal. Mas, enfim, coisas da vida. Vamos fazer o seguinte, Salvador, só para a gente não perder o nosso ritmo, enquanto a Lu tenta se reconectar. Helenara, vamos lá, contigo. Oi, pessoal, boa tarde. É um super prazer estar aqui conversando com vocês. Espero que seja uma conversa, que a gente possa trocar uma ideia, né? E ver tantos rostos e nomes conhecidos. Então, obrigada por vocês estarem aqui conosco nesse horário. Para falar sobre esse tema, que como já disse o Péricles, nós somos todos meio dinossauros, assim, né? Trabalhamos com isso há muito tempo e tivemos a felicidade de ver esse avanço que está acontecendo dentro do nosso país e esse assunto se consolidar como uma coisa importante para a entrega de qualidade de um sistema que entregue valor para os pacientes. Então, sem segurança, a gente não tem qualidade e a gente não tem entrega de valor. Então, é um requisito essencial para o nosso tipo de trabalho, né? E para a assistência que a gente quer receber, né? Porque lembrando que a gente hoje é prestador, né? No meu caso, eu vou falar como quem trabalhou sempre desse lado, né? Da prestação de serviço, mas a gente muitas vezes é o que é o personagem que é motivo desse sistema existir. A gente é paciente, ou a gente é familiar de paciente. E é por isso eu acho que a gente precisa colocar isso na agenda de todo mundo.
Ponto de vista do programa, então, nós avançamos, né? Assim, eu comecei a trabalhar com segurança ainda antes do programa existir. E é muito bom entender que depois de 10 anos do programa, nós temos um movimento e essa linguagem da segurança está nos profissionais de saúde. Nós avançamos muito, eu entendo, em vários aspectos relacionados principalmente às questões dos protocolos básicos, né? Tem que lembrar sempre que isso é o básico, que quando a gente fala das 7 metas que nós temos, né, nós temos 6, mas a última são dois processos diferentes, a gente ainda está falando do que é evitar danos que são evitáveis por organização de processo, por organização do processo de cuidado. Então, nós estamos falando de coisas difíceis, mas que ainda assim são básicas e que todos nós temos que fazer. Em relação aos avanços, é o que a gente... Os nossos desafios, eu acho que eles são muitos, porque apesar da gente ter avançado, será que a gente avançou aonde nós deveríamos? Será que a gente avançou em tudo que nós poderíamos? Será que a gente está colocando todas as nossas energias nos lugares certos? Eu não sei se eu tenho resposta para isso, acho que depende. Quando a gente olha as publicações mais recentes que falam de sistemas de saúde, então, para a gente construir sistemas de saúde que sejam de alta qualidade, quando a gente fala, vê mesmo o próprio programa, né, da Organização Mundial de Saúde, né, a publicação da OMS, do Plano de Segurança 2030, a gente vê que a nossa trajetória, ela iniciou, mas nós temos um desafio enorme pela frente. Eu queria falar sobre alguns deles, tá? Que estão longe de pegar todo o espectro de necessidades, mas são coisas que, para nós que somos executores do processo de cuidado ou planejadores do processo de cuidado na ponta, eu acho que impactam muito. Um deles é que, apesar da gente estar fazendo tudo isso, né, nós ainda não temos resultados tão claramente definidos em relação à diminuição de eventos adversos nas nossas organizações. As pesquisas, a demonstração disso para os vários entes que produzem, né, que executam o processo de assistência à saúde, ele precisa ser consolidado, precisa melhorar. E aí a gente fica pensando assim, por que isso não é tão visível, já que tem tanta gente trabalhando nisso e a gente tem instituições muito avançadas em relação ao que é mais moderno, mais atual em relação à segurança. Eu acho que o primeiro problema é a articulação. Nós ainda temos muitas iniciativas individuais ou individualizadas por instituições que nos induzem, né, a adotar processos de qualidade, mas nós temos também muitas ações paralelas. Então, nós ainda precisamos encontrar um espaço dentro do nosso sistema de saúde que ajude nós, os prestadores, as pessoas que executam o trabalho de forma articulada, em que as políticas, os processos, as acreditações, as iniciativas da ANS, as iniciativas da Anvisa, elas se conversem, elas sejam articuladas, para que nós possamos atender e isso seja um somatório de forças, o que às vezes eu tenho a impressão de que é uma divisão de forças. A gente precisa fazer de um determinado jeito para um dos nossos parceiros, de outro jeito para outros de nossos parceiros, a gente mensura informações diferentes para determinados parceiros que a gente tem. Então, às vezes, confuso para quem está na ponta, como que a gente deve organizar o nosso processo e como a gente deve
utilizar melhor esse recurso de conhecimento que nosso país tem, né? Nós temos muitos atores trabalhando nisso, mas nem sempre de forma articulada. Acho que a gente vai avançar mesmo quando a gente tiver mais colaboração, mais transparência entre os vários entes, quando a gente conseguir organizar o sistema de forma que o prestador tenha um alinhamento mais claro e com menos esforço, né? Que hoje, quem faz qualidade, eu sempre digo que a qualidade e segurança, quem faz é qualquer pessoa que está na ponta, né? Qualquer decisão que a gente vai tomar, a gente precisa definir se isso é seguro e se é o melhor que a gente tem para fazer naquele momento. Mas quem faz a gestão disso hoje tem muito trabalho de coleta, muito trabalho de prestação de contas, e às vezes não usa esse mesmo tempo de conhecimento, execução e entusiasmo para fazer melhoria no processo. E a gente precisa simplificar as coisas para poder simplificar o processo de gestão, para poder simplificar o processo de cuidado e poder melhorar o processo de cuidado. Então, um dos pontos que eu acho que a gente precisa avançar é isso. Nós precisamos colaborar e ser mais transparentes. A outra questão, que eu já toquei um pouco, era a questão da informação. Além da gente prestar conta para vários entes diferentes, de formas diferentes, isso às vezes, pode ser um retrabalho para quem está lá no prestador. Nós temos uma questão da dificuldade que a gente tem nas nossas instituições de ter informações qualificadas. Então, assim, o processo de coleta de dados, ele é muito manual. O processo de análise de dados, às vezes, fica prejudicado, porque a gente passa muito tempo coletando. A gente precisa avançar na coleta de dados mais automatizada, né? Mas que sejam dados mais prontos para utilização, que sejam dados com melhor qualidade, para que a gente possa fazer gestão mesmo desse processo de segurança. Então, acho que esse é um grande desafio que nós temos para o futuro, porque existem muitas iniciativas, existem muitas organizações pensando nisso, mas a gente também vai depender de como a gente vai ser avaliado, de como a gente vai ter que prestar contas. Então, é muito importante que a gente incorpore tecnologias e inteligência nesse processo de coleta e análise de dados, principalmente porque quando a gente olha um dado, a gente precisa olhar esse dado, acreditar nesse dado, compartilhar essa informação e fazer planos de ação apropriados. E esse ciclo todo, ele é desafiador, né? Se a gente tem muitas informações, muitos indicadores, a gente dificilmente consegue fazer esse ciclo todo e entender como é que o nosso sistema funciona e melhorá-lo. Então, assim, ter bons dados, escolher o que é importante, analisar o que é importante, fazer o que é importante, eu acho que é um avanço que nós precisamos, sim, utilizar. Quando a gente fala de sistema, era bom se isso fosse padronizado, né? Hoje não é padronizado, eu posso fazer uma análise de uma meta internacional de segurança de um jeito, o hospital do lado, que presta conta para o mesmo prestador, pode fazer diferente. E isso é um desafio, porque a gente está falando de coisas diferentes, embora a gente dê o mesmo nome para esse indicador. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem como instituição, que é tentar achar um termo comum aí para a gente poder melhorar junto, né? Para a gente poder colaborar de fato. E, por fim, eu queria falar sobre notificações. A gente, desde o início do programa, tem um grande peso em entender o que dá errado, né? Então, assim, notificar eventos, trabalhar eventos sentinela, isso tudo é super importante. Mas se a gente quer avançar e quer ser uma organização de alta confiabilidade, a gente precisa cuidar do que ainda não atingiu o paciente.
né? E hoje a gente ainda faz muito esforço nas questões de notificação voluntária, que a gente sabe que tem muitas fragilidades. Ela é importante sim, porque é uma ação ativa das equipes de contar alguma coisa, isso pode melhorar a cultura de segurança. Mas se a gente não trata, se a gente não cuida dessas notificações, isso se perde, isso é só mais uma ação burocrática que eu preciso fazer, né? Então, assim, é muito importante que a gente trate, dê muita importância para os NIRMIs, para as circunstâncias de risco, para que a gente não tenha eventos adversos. Mas o que a gente ainda enxerga muito é a gente gastar uma energia enorme nos eventos sentinela e acabar não tratando os demais. Entendo que para a gente avançar dentro do programa, nós precisamos cuidar muito do que ainda não atingiu o paciente e mudar, de fato, os nossos sistemas para que a gente possa prevenir o próximo evento. Então, precisamos trabalhar com isso, ações fortes, ações que são construtoras de sistemas, e com isso eu estou dizendo assim que existe já há muitos anos publicado uma hierarquia de ações que impactam do ponto de vista sistêmico e que a gente às vezes não usa, né? A gente acaba sempre falando assim, vou sensibilizar, vou treinar. Não que sensibilização e treinamento não possam estar, eles podem, talvez eles devam, mas a gente sempre tem que pensar num problema, tentando encontrar uma solução que seja forte, que seja reconstrutora do sistema, que induza uma mudança no sistema, senão a gente não vai avançar mesmo, a gente vai trabalhar muito e os resultados não vão aparecer. Então, acho que assim, tem vários outros grandes desafios, né? Nem estou falando de envolvimento de paciente, família, nem nada, mas eu acho que dos nossos, assim, eu acho que é essa colaboração entre os entes, a transparência, a utilização melhor, na escolha melhor e a utilização melhor de dados para a gestão e a utilização melhor das notificações ou de outras formas de entender oportunidades para melhorar a segurança nas nossas instituições. Nem sei se eu não passei do meu tempo, eu disse que eu não ia passar, mas já não sei. Ficou excelente, excelente, muito bom, Helenara. Salvador, nós, só com informação, temos conexão com a Luciana? Temos conexão com a Luciana está presente. Então, ok, acho que Luciana. vamos ver se ela conseguiu o microfone dela, Luciana. Me escutam agora? Sim, agora sim, perfeito. Ótimo. Então, Luciana, passo para você a palavra com relação àquela primeira pergunta que eu fiz, que qual a sua avaliação geral nesses 10 anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente e quais são, nas suas visões, os principais pontos, na sua visão, quais são os principais pontos ainda a serem trabalhados? Acho que nesses 10 anos, quando a gente pega a nossa linha de partida em 2013, foi a época que eu cheguei também no Ministério da Saúde, a gente foi fazer um levantamento de quais eram os programas, ou as políticas, ou as ações dentro do Ministério da Saúde que continham ações estruturantes na área da qualidade e da segurança. E quando a gente olhava esse histórico, nós tínhamos, por exemplo, o QualiSUS, nós tínhamos Proqualis, nós tínhamos o PENAS, nós tínhamos o lançamento do Manual da Acreditação e nós tínhamos as iniciativas nos hospitais federais e institutos federais. Mas quando a gente olhava dentro dos programas e das políticas, a gente não encontrava ações estruturantes, né? Então, acho que se a gente for pensar hoje em dia, a gente contabiliza dentro do Ministério da Saúde, para além do Ministério da Saúde, quando a gente olha, por exemplo, o Ministério da Educação, né, a transformação dos currículos, nós temos mais de 30 normativas contendo qualidade e segurança do paciente. Né? Então, eu acho que essa é uma grande mudança no eixo normativo, quando a gente pensa que ela não é suficiente, mas ela é o primeiro ponto, por exemplo, das ações governamentais, né? A diretriz para que as coisas aconteçam. Depois, quando a gente avança para a área da educação, que acho que foi um grande ganho nas primeiras diretrizes,
é transformar os currículos da saúde, né? Então, conseguir que as diretrizes curriculares nacionais contivessem segurança, qualidade e segurança do paciente, para que então a gente pudesse evoluir nessa formação dos profissionais e para que as próprias universidades pudessem transformar os seus currículos por meio das diretrizes curriculares, foi um grande avanço. Por que não dizer na assistência, né? Quando a gente olha, muitas vezes, as normativas, elas falam muito sobre a gestão, elas falam também sobre a organização, mas quando a gente está falando de segurança do paciente, a gente está falando de um desfecho, né? E aí vem aquele desafio que a Helenara está falando, né? O desfecho na saúde, saber o quanto que as políticas e os programas estão afetando em mais vidas salvas, em menos eventos adversos, tudo isso ainda, após 10 anos, a incorporação disso ainda é um desafio, né? Então, quando em 2013 nós olhávamos até a qualidade ela era muito associada a acesso. E aí, quando a gente olha hoje o Programa Nacional de Segurança do Paciente, e a gente quer pensar se aquele cuidado é de qualidade, quando eu pergunto se esse cuidado é de qualidade ou se esse cuidado é seguro, as pessoas sabem dizer se esse cuidado é ou não seguro, principalmente os profissionais da ponta, né? Uma grande questão que hoje faz parte até do trabalho em equipe, da formação, da capacitação, é trabalhar aquilo que pode ser visto para o profissional e para o paciente. Então, a gestão de risco ela é muito mais conhecida, para além do fator reativo das notificações. Então, quando a gente... Esse linguajar, ou digamos assim, até esse dialeto da qualidade e segurança, ele ganhou muito, muito mais palavras e que compõem hoje, por exemplo, a segurança do paciente. Né? Quando a gente fala da percepção de risco, quando a gente fala do trabalho em equipe eficiente, quando a gente fala de revelar, né, os incidentes. Então, hoje, o nosso vocabulário de qualidade e segurança é muito maior no país. E ele deixa de ter esse estranhamento não só na assistência, mas na gestão. Então, hoje, por exemplo, qualidade e segurança faz parte das diretrizes de contratualização, ou seja, até os gestores já falam disso, coisa que há um tempo atrás nós ouvíamos falar isso somente nas instituições certificadas, por exemplo. Então, acho que esse foi um grande ganho, quando esse estranhamento não é mais um estranhamento, e hoje nós temos ao redor de 7 mil profissionais só com o apoio do Ministério da Saúde formados em qualidade e segurança do paciente, coisa que em 2013 era desconhecido praticamente do Sistema Único de Saúde quando a gente pensava na formação, né? Na educação permanente, na formação, na graduação e na pós-graduação. Então, acho que, de um modo geral, a gente pode começar a conversa daí. E aí a gente certamente tem mais coisas a avançar e, como a Helenara falou, a gente precisa olhar como sistemas de saúde, conhecer como outros sistemas de saúde trabalharam, customizar aquilo, adaptar, né, para poder crescer. Perfeito, Luciana, muito obrigado. Vejo que é interessante porque você nos traz um movimento grande, né, voltado não apenas para o conceito de segurança, que já está muito mais difundido, quando você coloca desses 7 mil profissionais formados em qualidade de segurança do paciente, um movimento grande relacionado à questão das normativas, agora voltadas para a segurança, que, no momento anterior, não existiam dentro do Ministério da Saúde. E, ao lado disso, a palavra da Helenara com relação à pulverização das ações, né? E a questão também da informação. Talvez gradativamente a junção de todas essas ações venha a trazer resultados bastante positivos com relação
a esse movimento relacionado ao programa. Por conta disso, agora vamos ouvir o Vitor falando aí sobre essa nossa primeira pergunta. Vitor. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, estão me vendo bem, Péricles? Normal? Sim, perfeito. Mas estão me vendo? Porque você que está aparecendo para mim. Nós estamos te vendo numa sala assim, bem Tá jóia. distante. Tá, mas não está em tela grande, não, né? Não. Tá. Então, quero agradecer muito ao Salvador o convite. Muito me honra. Também não só agradecer o convite, mas parabenizar Salvador pela iniciativa de organizar esse ciclo de webinários que se inicia hoje. Também dizer da minha honra, do meu prazer, de estar aqui numa mesa moderada pelo Péricles, que é um amigo aí de... Enfim, vamos botar aí os 30 e tantos anos, tá bom, né, Péricles? Longa data, pronto. Para a gente não denunciar a idade. E também, enfim, com Luciana e com Helenara, que são além de companheira de jornada, também se tornaram amigas, enfim. Então, é muita honra, mas é muito prazer também. Bom, para responder a você, Péricles, eu acho assim, com o Luciano, outro dia a gente estava conversando, que essa história do Programa Nacional é um pouco copo meio cheio, copo meio vazio. Quer dizer, nem bem a gente chegou tão longe, mas nós chegamos muito longe. Enfim, explicando isso melhor, eu penso que, bom, primeiro, o Luciano até comentou, nem tudo começa em 1º de abril de 2013. Já existiam outras iniciativas, e aí eu quero, inclusive, aproveitar também esse momento, eu tenho feito isso em todas as participações que eu tenho tido, fazer uma homenagem também ao nosso queridíssimo, saudoso Walter Mendes, né? O Walter talvez seja a pessoa que mais expresse a ideia do Programa Nacional. Outra homenagem também importante, alguém que começou bem antes, que foi o nosso Alfredo Guarichi também. Homenagear o doutor Edmundo também, que já nos deixou, que foi a pessoa que iniciou muito fortemente a discussão de infecção de sítio cirúrgico, checklist, e também a nossa querida Viviane, que também fazia parte do CONAS e era uma super entusiasta do Programa Nacional. Mas, então, isso para comentar dessas pessoas, que todas elas começam essa militância e esse trabalho em prol da segurança antes de 2013. Mas 2013 nos traz o quê? Primeiro, acho que um arcabouço do ponto de vista normativo. Quando a gente fala norma, não é burocrático, é um conjunto de conhecimentos, né? Um conjunto de evidências científicas organizadas em quê? Num termo de referência, né? Numa portaria, depois a RDC da Anvisa, né? Os protocolos, não é isso? Quer dizer, a gente começa uma normatização do núcleo. Então, o Brasil entrou um pouco depois, entrou depois que outros países entraram? Sim, é verdade. Mas a gente tem, inclusive, via Sobrasp, começado a estudar outras legislações de outros países, e o Brasil tem um arcabouço, do ponto de vista normativo, bem interessante, bem importante. Então, isso nos permitiu, eu diria que a primeira coisa que eu diria, assim, do ponto de vista de um balanço segurança do paciente foi uma coisa que entrou na agenda, né? Gestores municipais, gestores estaduais, gestores hospitalares, menos na atenção primária, mas também na atenção domiciliar, enfim, né? Fizemos já curso de segurança do paciente nas maternidades, segurança do paciente voltada à rede de urgência e emergência. Então, hoje, não há nenhum ponto de atenção, não há nenhuma área de atenção onde não se discuta segurança do paciente. Nós já temos aí, Luciano, outro dia apresentou isso no webinar da Sobrasp, mais de 6.500 núcleos de segurança criados. Temos um processo de notificação que foi
ficando mais robusto ao longo do tempo. E eu sempre comento que notificação a gente tem que ser muito cauteloso, né? Porque a notificação tanto pode significar um aumento da ocorrência dos incidentes no cuidado de saúde, os eventos adversos, mas também pode significar, e é isso que a gente espera, né? Um aumento da consciência das pessoas sobre a importância de notificar como uma forma de iniciar um processo de prevenção da ocorrência de novos eventos adversos. Luciana já comentou, e Helenara também, sobre os processos formativos. Aí um orgulho particular nosso como Fiocruz, de uma boa parte, não a totalidade, mas uma parte significativa da formação de especialistas aconteceu nos cursos de especialização aqui da ENSP Fiocruz, com financiamento do Ministério da Saúde, depois com financiamento do PNUD, em cooperação com a Anvisa, enfim. Então, e, de fato, hoje faz parte do dia a dia de muitas instituições a discussão sobre implementar protocolos, não apenas os 6 protocolos básicos, né, do Ministério da Saúde, mas outras coisas que envolvem metas internacionais e outros protocolos que não estão nas metas, não são protocolos básicos, mas que está se discutindo sobre prevenção do tromboembolismo venoso, a prevenção e controle da sepse, a questão da infecção de corrente sanguínea associada ao catéter venoso central, a questão da pneumonia associada à ventilação mecânica, enfim. Então, eu penso que, assim, numa jornada de décadas, esses 10 anos, eles são o primeiro grande passo. E a gente é um país de 210 milhões de pessoas, continental, enfim. Então, tudo no Brasil é complexo. E para falar um pouco dessa complexidade e não me alongar demais, eu acho que tem um primeiro ponto, e o Péricles é, em particular, uma pessoa muito ligada a esse debate, e a gente, quando olha para outros países, quando a gente olha para a Austrália, para a França, para a Espanha, para os Estados Unidos, para o Japão, Portugal, né? A gente olha que a segurança do paciente inicia a sua jornada não apenas antes de nós, mas inicia sobre uma base de gestão em saúde, e particularmente de gestão hospitalar, muito à frente de nós. Então, eu penso, e eu tenho abordado isso nas aulas, nas palestras, que nós temos que fazer nós temos que fazer quase que uma dupla jornada. A jornada da segurança do paciente e a jornada da melhoria da gestão como um todo. Por quê? Porque a gente ainda tem muitos sistemas de gestão que não são robustos, são inadequados. Muitos dos nossos gestores, aí eu estou falando completamente a grosso modo, não têm uma formação prévia para serem gestores. Então, é como se a gente tivesse aquela história, né, de trocar o pneu do automóvel com ele andando, e é essa a ideia mesmo. Porque a gente, ao mesmo tempo em que tem que implementar protocolos, notificar, investigar o que ocorreu, também precisa melhorar a gestão como um todo. E tem um aspecto da gestão, e Helenara, talvez, enfim, Péricles, Helenara pelo lado da melhoria, Luciana também, Péricles também pela discussão de acreditação, que é a própria formação, não apenas em segurança do paciente, mas a formação em processos de melhoria, né? A discussão da ciência de melhoria, os métodos, o uso antes das ferramentas, o uso de estratégias da qualidade. Então, eu penso que esse é um grande ponto onde nós temos muito para avançar. O segundo ponto, e aí vou falar tanto como Sobraspe, mas também como Fiocruz, é que nós temos que continuar melhorando muito a segurança do paciente na atenção hospitalar. Mas, gente, a maioria dos atendimentos, a maioria de tudo que ocorre fora dos hospitais. E ocorrem eventos adversos e ocorrem incidentes. Nós precisamos dar hoje, eu penso, uma grande prioridade à discussão da segurança do paciente
na atenção primária, na atenção domiciliar, na urgência e emergência, nas maternidades, enfim, nós precisamos botar isso como um grande e importante ponto daqui para frente. O terceiro ponto que eu queria igualmente comentar é que a gente precisa entender um pouco que o programa foi implementado sem um aporte extremamente novo de recursos, diferentes até de outros programas, como, enfim, há muitos anos atrás, o programa de qualidade do sangue e hemoderivados, né? Programa Estratégia de Saúde da Família, o próprio programa de melhoria e acesso à atenção básica, e todos eles tiveram uma lógica de uma infusão de recursos, de estruturas, que nós, como programa nacional, não tivemos. Enfim, havia alguns recursos do Ministério da Saúde, que foram direcionados muito para o ensino, recursos na Fiocruz, que também eram recursos do Ministério, e recursos da Anvisa, que também foram muito bem utilizados. Mas eu penso também, e tenho tido a oportunidade de comentar isso, nós precisamos muito colocar recursos na ideia do programa, né? A gente fala em implementar os núcleos, mas nós acabamos de sair de um trabalho de demografia dos núcleos de segurança, mostrando que metade dos núcleos, claro, nós tivemos 400 respostas, mas provavelmente de 400 instituições mais participativa, mas mesmo dessas, metade, o núcleo de segurança não tem um local específico, né? Os problemas relacionados à dedicação exclusiva de um coordenador, né? As pessoas dizem, não, nós temos apoio da direção, mas não reúnem, não são recebidas, em sua grande maioria, pela direção. Então, eu penso que há uma discussão, seguindo aí para concluir, a discussão do Dona Bídia, isso no plano nacional e no plano específico de cada unidade de saúde. Nós só vamos ter um Programa Nacional de Segurança do Paciente fortalecido se a gente trabalhar muito bem, e a Helenara falou brilhantemente sobre a discussão de informações, e eu centraria isso numa discussão de resultados, mas também numa discussão de processo, mas a gente precisa trabalhar estrutura, processo e resultado. Tem que ter um farmacêutico clínico, tem que ter enfermeira navegadora que vai fazer toda uma articulação, sabe? As pessoas do núcleo não podem estar divididas entre 1 milhão de outras atividades. Então, nós também temos que avançar em estrutura, temos que ter muito redesenho de processos e temos que, em última instância, convergir, talvez para poucos, mas alguns resultados essenciais que nos dizem, de fato, como é que as coisas estão avançando. Essa era a minha colocação inicial e é isso. Obrigado, Pérez, pela pergunta. Ok. É interessante a sua colocação com relação a núcleos. Eu pretendo voltar a conversar sobre esse assunto, que é a questão da criação dos núcleos, os problemas relacionados à criação dos núcleos. E até baseado, talvez, um pouco nessa colocação que você faz, e agora, dando uma rodada na primeira pergunta, quem respondeu primeiro foi a Helenara, e eu queria saber, uma segunda pergunta que nós tínhamos discutido com o Salvador, e eu gostaria de ouvir a Luciana inicialmente, desde o lançamento, né, do Programa Nacional de Segurança do Paciente em 2013, quais foram as inovações ou quais foram as temáticas que surgiram no âmbito da qualidade e segurança, no seu caso, aí, do Ministério da Saúde, que surgiram, que apareceram mais recentemente ou que nós temos possibilidade de vir a conhecê-las num futuro próximo ou logo a seguir? O que você poderia nos falar a respeito, Luciano? E depois eu gostaria, pela ordem, de ouvir o Vitor e posteriormente, a Helenara. Lu? Luciana? Não sei se não perdemos a Luciana novamente, Péricles. Oi,
Ah, Opa. tá aí ela. Plano B, né? A gente tem que ter. Isso. No âmbito da... Deixa eu desligar aqui um pouquinho. No âmbito da qualidade e segurança, em 2013, a gente ainda tinha uma predominância da fala da qualidade com relação quase que associada aos processos de acreditação, né, em 2013. Quando a gente avança nesse processo e até na interação com os outros países, é muito legal quando a gente vê, por exemplo, segurança do paciente se conectar com a saúde do trabalhador, com a segurança no trabalho. A gente ouve também o diálogo da segurança do paciente na economia da saúde. Então, a gente vê um protagonismo, por exemplo, da OCDE, falando da importância da segurança do paciente para reduzir os desperdícios financeiros na saúde e aumentar a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Então, a gente sobe o patamar da qualidade para além do processo de trabalho, que vai gerar um cuidado de qualidade para um sistema de saúde mais eficiente. Então, isso é uma questão bem interessante. E a gente vê um movimento da própria Organização Mundial da Saúde estruturando a segurança do paciente como uma prioridade da década, não deixando de lado a prioridade da qualidade. Então, quando a gente vê também a Organização Mundial de Saúde trabalha em duas áreas paralelas, né? Ela tem a área da qualidade e ela tem a área da segurança. A área da qualidade dialoga um pouco mais com os sistemas de saúde e a área da segurança um pouco mais com os serviços de saúde. Não que sejam coisas inversas, mas elas são complementares. E aí a gente vê que essa conversa da qualidade e da segurança não só ela é complementar quando as duas questões se juntam, e a gente vê também um trabalho muito importante da Organização Mundial da Saúde, de ONGs, no trabalho colaborativo. Então, a gente vê que a Organização Mundial da Saúde e vários países vão a campo apoiar os serviços de saúde na questão da melhoria da qualidade. Então, ela passa de um patamar normativo e regulador para um patamar indutor apoiador. Então, acho que essa é uma grande inovação quando a gente pensa em sistemas de saúde. E a terceira questão, ela coloca a participação social, a participação do usuário, da família, como protagonista do desenho do sistema de saúde. Então, acho que isso também é uma inovação, né? A gente, às vezes, desenha os processos nos níveis locais de governo, mas isso passa agora por uma coisa que até o Brasil já era conhecido como consultas públicas, o diálogo social, né? Como é que isso vai acontecer na ponta. Então, acho que essa é uma grande inovação e, assim, ouso dizer, conectando com aquela pergunta que você fez anteriormente e com o que o Vitor disse, né, Vitor, que a gente não tem um orçamento, digamos assim, até o momento, né, um orçamento para induzir, digamos assim, de que grande parte do avanço do Programa Nacional de Segurança nos estados, nos níveis de governo, ele tem a ver com a adesão, né? Tem a ver com o propósito que a causa tem e com os benefícios que isso pode trazer para os trabalhadores e para os pacientes nas várias redes de atenção à saúde. Então, acho que essas são as grandes inovações quando a gente pensa e talvez sejam os diferenciais nesses processos colaborativos, de que nem governo, nem sociedade, nem instituições são suficientes para dar conta de um desafio tão grande, né? Então, se esses parceiros derem as mãos, se cada um trouxer o que tem de melhor do seu nível de conhecimento, as propostas vão se somando e vão incorporando o resultado e vão deixando esse resultado mais robusto. Acho que esses são alguns das inovações que, em algum tempo atrás, a gente não havia. E, por último, acho que
algo bem recente, nos últimos 5 anos, talvez, que é a ciência da implementação. Seja a ciência da implementação de políticas ou ciência da implementação de práticas, né? Que faz com que a gente consiga metodologicamente, cientificamente, colocar a teoria em prática, que esse é também um grande desafio, né? Como é que a gente transforma aquilo que a gente sabe que é o melhor numa prática do dia a dia, seja da assistência, seja da gestão, ou seja da educação. Vitor? Bom, eu penso, vou mais ou menos seguir o caminho que o Luciana propôs, que eu achei muito bom. Assim, eu acho que o Programa Nacional de Segurança do Paciente conseguiu suprir algumas dessas lacunas que eu estava apontando através da utilização de alguma coisa que não surge com a segurança, surge talvez na ideia da própria criação do SUS, que é a ideia do trabalho em rede, né? Eu acho que se a gente recuperar um pouco, e acho importante fazer isso, porque tem muita gente jovem aqui conosco, uma das coisas fundamentais na criação do programa, e é uma inovação, mas é uma inovação dentro do campo da segurança, mas não é uma inovação dentro das políticas públicas de saúde, que é o trabalho em rede, que no caso do programa se concretizou no Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, e que funcionou entre 2013, mais ou menos aí, enfim, já com muitos problemas, acho que até final de 2018 e tal. Então, eu penso que... e o que era o comitê? O comitê juntava várias áreas do Ministério da Saúde, enfim, Anvisa, Fiocruz, hospitais privados de excelência, conselhos federais de, o que eu me lembro, medicina, enfermagem, farmácia, odonto, juntava a Confederação Nacional de Saúde, juntava lá também a FGV Saúde, né? São Paulo, o que mais? Enfim, eu posso estar esquecendo aí algumas instituições, mas eu penso que essa é uma questão fundamental e digo mais, então, não sei se Péricles vai perguntar isso, mas um ponto fundamental é a retomada do Comitê de Implementação e a ideia de que a gente tenha isso no nível dos estados e no nível dos municípios. Se a gente olhar para algumas políticas públicas de saúde que deram certo, elas também deram certo porque elas foram reproduzindo a estrutura do SUS, que é uma estrutura nacional, estadual e municipal. Então, acho que esse é uma grande inovação, não inédita, mas uma inovação pelo fato de ter sido incorporada. A segunda, e Luciano e Helenara têm muito protagonismo no que eu vou comentar agora, que é o estabelecimento dos processos colaborativos, né? Enfim, com peculiaridades diferentes, enfim, Helenara coordenou e pode comentar brilhantemente sobre isso, o projeto Paciente Seguro, projeto também do Ministério da Saúde, e depois tivemos os processos colaborativos de implementação específica de práticas seguras, com resultados muito interessantes para ir, enfim, um conjunto de hospitais, com reduções que a gente só via fora do Brasil, e começamos a ver, né, redução de infecção de corrente sanguínea, pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção do trato urinário associada ao catéter vesical. Então, acho que essa é uma também algo que já tinha acontecido fora do Brasil e acontece aqui, inclusive, justiça seja feita, inclusive, com a primeira iniciativa da Rede Santa Catarina, né, que já faz isso junto com o IHI. É o primeiro processo colaborativo, ainda que no âmbito das unidades da Rede Santa Catarina, mas muito interessante. Eu acho que um outro ponto que eu penso que a gente deve comentar, e eu acho que o fato de que o CONAS ganhou um grande engajamento, criou uma Câmara Técnica de Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente, depois, e aí eu falo, podem dizer que eu estou legislando em causa própria, não tem problema,
o próprio surgimento da Sobrasp é uma inovação, né? Porque a gente tem sociedade de especialidade médica, sociedades da enfermagem, da farmácia, de outras áreas, mas nós não tínhamos uma sociedade multiprofissional de natureza técnico-científica que abriga todas as figuras objetivamente, todas não, quer dizer, que agrega um conjunto de profissionais. Então, nós temos engenheiro clínico, temos economista, temos jornalista, temos enfermeiros, claro, médico, farmacêutico, psicólogo, assistente social, advogados, enfim, nutricionista, temos aí um rol, e eu acho que a Sobrasp é uma grande inovação, é um grande ganho também do Programa Nacional. E, por fim, uma outra novidade que também não é nossa, mas que foi muito bem apropriada no Brasil, não só o fato de que a gente começou a comemorar todos os... deixou de ser o 1º de abril para ser o abril pela segurança do paciente, mas também quero chamar a atenção que, desde que a OMS lançou a ideia do Dia Mundial da Segurança do Paciente, em 2019, o Brasil tem sido, por esforço do Ministério, do setor privado, da Sobrasp, da ONA, enfim, da Anvisa, de um monte de gente, o Brasil tem sido um razoável campeão de iniciativas, inclusive seguindo o que a OMS propõe. Só estou dizendo isso porque acho que todo mundo aqui participou disso. Em 2021, um parto seguro, né? O tema que era um parto seguro e respeitoso, acabou ensejando a criação de uma aliança nacional em prol do parto seguro e respeitoso, com mais de 50 instituições. Então, eu acho que tudo isso é a ideia do trabalho em rede. Acho que o Luciano falou, talvez, a coisa mais importante, que é a ideia de que nenhum de nós sozinho é suficiente para fazer as coisas. E nós temos é que trabalhar rede, trabalhar juntos, enfim, né? Superar as adversidades e as turbulências através dessa concepção que o nosso querido Salvador já nomeou, que é a ideia da sinergia, né? Eu acho que a sinergia é uma ideia força e fundamental para a segurança do paciente no Brasil. Perfeito. Helenara, sua fala. Bom, gente, quase tudo já foi falado, né? Assim, do que teve de inovação no programa. Eu queria chamar a atenção, obviamente, porque é o ambiente onde eu trabalhei mais e trabalho até hoje, que é o uso do conhecimento científico para aproximar o trabalho imaginado do trabalho realizado, né? Então, acho que a gente precisa, sim, de políticas, precisa, sim, de diretrizes, a gente precisa avaliar o conhecimento científico para imaginar, para escrever, para definir quais são as melhores práticas, mas cada organização, cada instituição tem uma organização do seu processo de trabalho e essa melhor prática tem que fazer sentido para quem está executando o processo. Então, acho que a gente utilizar a ciência da implementação, ciência da melhoria, mas a ciência da implementação é um pouquinho diferente, para entender as pessoas que executam os trabalhos. Isso faz uma grande diferença para qualquer coisa que a gente queira implementar, e para a segurança é muito importante, porque eu preciso confiar nas pessoas que elas, em algum momento onde nem tudo é como planejado, que elas vão tomar a decisão mais acertada relacionada à segurança, que elas vão conseguir se posicionar, que elas vão conseguir defender o paciente dentro da organização. Eu acho que isso é um processo que está iniciando, mas que eu acho que tem um grande potencial para a gente ampliar nos nossos sistemas e poder melhorar mesmo a segurança. E eu queria só chamar a atenção de uma coisa que eu falei um pouquinho na primeira pergunta, mas que eu acho que é essencial, que a gente precisa pensar, é que a gente tem algumas incorporações tecnológicas que são muito importantes para a segurança, e que a gente precisa olhar isso, sabe? Que quando a gente diz investir em segurança, não é investir no núcleo só, né? Em pessoas para fazer a gestão. A gente precisa investir em processos,
na melhoria dos nossos processos dentro dos hospitais, né? A gente tem soluções que têm evidências científicas muito fortes de que adicionam segurança no sistema, inclusive com redução de consumo de recursos, salvando dinheiro desperdiçado dentro do sistema de saúde, e hoje a gente não consegue implementar, né? Eu vou falar um negócio que é super antigo, por exemplo, de ter a cadeia fechada de medicamentos, né? Checagem beira-leito, né? É caro? Depende se é caro, porque né, qual é o tempo que a gente recupera esse dinheiro que é desperdiçado. Tem um monte de desperdício nessa cadeia nas nossas instituições. Então, assim, eu acho que tem muito avanço acontecendo, aparecendo, mas ainda a gente tem uma capacidade de investimento ou de correção de rota usando recurso e tecnologia que a gente ainda não exercita dentro do nosso sistema, né? Mas acho que é isso. Mas eu fico à disposição, né? Se alguém da plateia tem alguma sugestão, dúvida ou alguma pergunta. Helenara, eu acho que por dois motivos. Quer dizer, primeiro, por conta de uma fala que o Vitor teve dos resultados positivos do SUS. Mas eu não posso deixar de entrar com uma provocação. E a provocação eu vou dirigir primeiro para a sua resposta, que hoje está na rede privada. Eu não vou poder fugir dessa provocação, mas eu quero essa provocação também para a Luciana e para o Vitor, né? Ou seja, como o Vitor falou, nós tivemos um conjunto muito grande de resultados positivos dentro do SUS. Mas, na visão de vocês, quais são as dificuldades enfrentadas, né, para a implementação do programa no SUS especificamente, né? Vamos pensar agora de uma maneira um pouco mais fechada com relação ao Sistema Único de Saúde, na medida em que esse programa nasce no Ministério da Saúde. Então, o primeiro pensamento, naturalmente, desse programa está voltado para o SUS, num momento, e eu acho que até vale esse comentário, em 2013, quando o programa foi lançado através de uma portaria, e eu concordo com uma fala que foi dita, de que não foi dedicada a ele uma atenção muito grande com relação aos recursos, na medida em que outros programas tinham recursos, né, e puderam ser implementados de uma maneira mais eficiente. Talvez até por consequência disso, o próprio programa demorou a ser conhecido, de certa forma. Poucos hospitais trabalhavam, poucos serviços de saúde trabalhavam com segurança do paciente. Ele ainda demorou alguns anos para engrenar. Hoje, felizmente, todo mundo sabe o que é segurança do paciente, fala sobre segurança do paciente. Mas lá atrás, 10 anos atrás, demorou um pouco a engrenar o que é esse conceito. E aí, então, dentro do SUS, qual é o entendimento de vocês, Helenara, por favor, talvez até com a visão da rede privada, né? Qual seria a dificuldade, quais são os problemas enfrentados para a implementação do Programa de Segurança do Paciente no SUS, especificamente? Bom, eu vou falar não como quem está numa rede privada, mas como quem trabalhou nos projetos, trabalhando com hospitais do SUS, né? Eu discordo, vou responder assim, mas eu discordo, porque eu acho que o Programa Nacional é para todos, né? E a gente, claro, tem dificuldades diferentes nos vários atores, né, em que esse Programa Nacional tem que ser desdobrado, mas ele deve ser articulado entre todos os atores, do meu ponto de vista. Mas, em relação ao SUS, eu acho que tem algumas coisas que estão particulares. Acho que dos desafios é a questão da própria gestão do SUS, né? Hoje, nós temos a gente colocar o programa de segurança do paciente na agenda do gestor máximo, do gestor do hospital, ele exige ainda um desdobramento, né? O que eu vou falar um pouco dos programas que a gente teve. A gente tinha mudança de gestor da unidade com alguma frequência. E aí nós precisávamos vender de novo a ideia do Programa Nacional para esse novo gestor que estava chegando, apesar disso ser uma política, né, ser um programa governamental. Então, acho que estar na agenda da alta gestão é um desafio, e a gente viu na demografia dos núcleos, né, que, obviamente, a gente imagina que os que responderam são os que estão mais engajados. A gente tinha 68% deles que tinha mesmo uma agenda que era frequente com o gestor.
Então, a gente, sabe, o gestor apoia, mas que apoio é esse, né, se a gente não consegue fazer essa devolutiva e tal? Porque o gestor tem um papel de ser o grande disseminador da visão e da missão daquela organização, né? Então, eu vou perguntar para vocês quais dos hospitais do SUS que a gente tem dano zero evitável dentro da missão e da visão. É muito raro a gente ter essa diretriz, essa diretriz estratégica dentro da organização. Então, acho que esse é um dos desafios. Por dano zero evitável, por o Programa Nacional de Segurança do Paciente dentro da agenda da alta gestão, de uma forma que seja uma forma ativa. A outra questão, eu acho, é a questão de investimento mesmo, de estrutura, né, de recursos para melhorar o lugar onde as pessoas trabalham e os processos onde as pessoas trabalham. Então, a gente, às vezes, né, não tem o mesmo recurso que a gente precisaria, tanto para fazer melhorias estruturais nas instituições, quanto para a gente fazer incorporação tecnológica que facilite o trabalho das pessoas. Então, que esse processo ele é um pouco mais complexo nas instituições de saúde do Sistema Único de Saúde. Eu estou falando como regra geral, não necessariamente lugares específicos, a gente sabe que é uma curva, né? A gente tem extremos dos dois lados. E eu acho que a outra questão é a relação de times. Assim, nós, quando falamos do Programa Nacional, a gente fala dos protocolos, fala de ter núcleo de segurança, fala de ter algumas diretrizes que estão nessa nosso programa, mas a gente tem ainda uma cultura, né, um processo muito hierárquico dentro das nossas instituições, e a gente sabe que segurança se faz em times que trabalham juntos. Então, assim, nós acho que um dos desafios é a gente construir times de alta performance nas nossas organizações para que eles possam ter melhores soluções e possam trabalhar de forma mais colaborativa mesmo. Eu vou falar sobre uma outra coisa rapidinho, que afeta todo o sistema, mas que nos hospitais do SUS pode ser um complicador um pouquinho maior, que é a questão dos fármacos. Eu acho que essa linha da segurança ela é extremamente importante, e a gente está passando por muitos desafios de abastecimento, desabastecimento, que às vezes para os hospitais do SUS é um pouquinho diferente, e que a gente tem muitos, aliás, dentro dos sistemas, às vezes tem pouco jogo de cintura para a gente evitar medicamentos que são muito parecidos, que têm embalagens parecidas, enfim, e que talvez no sistema privado a gente tenha um pouquinho mais de possibilidades de incorporação tecnológica que nos ajude a evitar que esses problemas com medicamentos cheguem nos pacientes. Mas precisaria, estou falando de experiências, precisaria ter dados mais estruturados para poder falar isso de forma mais apropriada. Mas acho que esses três são talvez os três principais para mim. Perfeito, perfeito. Vitor, se me permite, eu vou deixar a Luciana por último, até para fechar, né, o assunto mais especificamente. Então, Vitor, gostaria de ouvir você a respeito. Eu penso que a Helena comentou algo de importante, né? Quer dizer, que a gente está respondendo para o SUS pode valer para pelo menos uma boa parte, eu diria, de hospitais privados, que, aliás, vários atuam no SUS também, né? Não estamos falando, quando a gente está falando de SUS, a gente não está falando só daquilo que é estatal do SUS, né? Quer dizer, de quem atua no SUS. E aí inclui muitos hospitais privados. Mas eu vou começar comentando uma coisa que eu acho que é muito cara para todos nós, mas talvez em particular para o Péricles, que é o homem da acreditação nesse debate, nesse país, e é o seguinte:
nossas estruturas públicas se ressentem muito, eu acho, de algo que, e aí eu não estou querendo, enfim, não é construir um totem, né? Não é construir uma coisa, enfim, não é o endeusamento da acreditação, mas o reconhecimento, e é óbvio que isso precisa botar muito mais pesquisa em cima e tudo, mas um reconhecimento de que a acreditação, ela traz padrões, né? Ela traz um pouco da ideia do que fazer e do como fazer, que muitas vezes faz falta a muitos hospitais públicos pelo país afora, mas também faz falta para os privados, mas diria que nos públicos isso é muito importante. E tem conversado com o Péricles, enfim, com o Giovanni, a gente tem conversado, né, inclusive a Sobrasp tem hoje um grupo temático de trabalho, né, sobre acreditação, que tem lá também Torelli nos ajuda, enfim, Thaisa, Heleno, então é um grupo muito forte, e que a gente também tem discutido, né, Péricles? A ideia de que a acreditação é fundamental, mas talvez a gente tenha que ter, somado a ideia da acreditação, algumas etapas prévias numa discussão quase que de um certo grau de certificação de coisas mínimas necessárias. Eu hoje estou muito impactado, como aí tudo isso já está na internet, independente de ter acontecido aqui no Rio de Janeiro, que uma moça, uma mulher jovem, por um acaso passista de escola de samba, como tem no Rio de Janeiro, internou-se para fazer uma cirurgia de um mioma, fez uma infecção, aparentemente a partir de catéter periférico, e saiu com amputação de metade, parte do braço e de todo o antebraço. Então, quer dizer, tem umas coisas lá, aspectos interessantes no livro que o Propales traduziu, do Amalberti e do Vincent, que fala um pouco em níveis de qualidade e de segurança. E um dos níveis que eles propõem é aquele último nível, o pior nível, aonde o funcionamento do serviço é francamente inseguro e desfavorável para os pacientes. Quer dizer, ao mesmo tempo em que nós defendemos uma cultura de não ser punitiva, de não ser, enfim, de buscar culpados, outro dia, num webinar, uma colega, uma amiga que trabalha no Ministério da Saúde, me perguntou um pouco sobre, enfim, que ela chamou de iatrogenia causada pelos gestores. É óbvio que nós não temos que sair à caça de gestores, não se trata disso. Mas as pessoas também precisam assumir suas responsabilidades em relação àquilo que é quase o mínimo, não é nem acreditação, é o mínimo para não se produzir um cuidado inseguro o tempo todo. Então, eu penso que tem uma discussão que vale para o setor privado e vale muito para o SUS, que é também uma certa consideração desses padrões mínimos que precisam ser respeitados, sob pena da gente todo dia abrir o jornal e ler sobre um evento grave, gravíssimo, e que, caramba, poxa vida, poderia ser evitável. Porque se tem, né, a noção do evitável tem a ver muito com o grau de conhecimento científico e de evidências científicas sobre como proceder. Então, esse me parece um ponto importante e decisivo agora numa ideia de uma retomada com o fortalecimento do Programa Nacional, que a gente vai ter que olhar também, ao mesmo tempo em que se envolve a ideia de cada vez mais de uma cultura não punitiva, mas entender que o funcionamento de alguns serviços ele é efetivamente prejudicial à saúde das pessoas. E pensar, né, Péricles, em estratégias progressivas que vão colocando e dialogando com aquilo que eu comentei, que a gente tem pouca profissionalização da gestão, e a Helenara já disse, né, essas mudanças de gestor, às vezes ao longo de um programa, muda 3, 4 vezes o diretor de um hospital, muda um por ano, da gente ter estratégias progressivas, sabe, de construir os alicerces, né, botar
as estruturas e ir fazendo os processos, como é a acreditação, que são processos progressivos também, né? Ninguém chega ao ONA 3, por exemplo, de cara, não é assim que funciona. Então, são pontos importantes. Por fim, eu queria comentar que alguma coisa que é muito sentido no setor privado, mas com certeza no setor público, e nós precisamos, na verdade, pensar numa ideia de formação em larguíssima mão, né? Quer dizer, larguíssima escala. Hoje, só da enfermagem, o Brasil conta com mais de 2.500.000 profissionais de enfermagem. Um quarto disso são enfermeiros, um quarto é enfermeiro, e os outros 3/4 se dividem entre técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Médicos, que aí as faculdades de medicina estão aí explodindo, aí, enfim, de forma também incontrolável, praticamente. Quantos desses médicos tiveram alguma formação básica? E as outras profissões todas? Nós colocamos no mercado quase 100.000 ou mais de 100.000 profissionais de nível superior a cada ano. E esses 100.000, quantos tiveram formação em segurança do paciente? E quantos têm um processo de educação continuada? Então, eu penso que esses são grandes desafios. Não são, objetivamente, os únicos, mas são desafios importantes. Por fim, para completar, Péricles, eu penso que o esforço do PROAD é muito importante e é um esforço em conjunto com o Ministério da Saúde, mas não há a menor dúvida que nós temos que ampliar isso fortemente, inclusive incluindo hospitais públicos de excelência, ou instituições públicas de excelência, ou instituições privadas, como é o caso da própria ONA e outros grupos, que podem fazer uma contribuição, se também tiverem financiamento para isso, para que a gente, em vez de ter 120 hospitais, a gente possa ter 500 hospitais. O Brasil tem recurso para isso. Agora, isso precisa ser muito mais ampliado, e eu quero chamar a atenção, e também falo aí um pouco como Fiocruz, mas isso não vale só para a Fiocruz, incluindo aí um conjunto de outras instituições que podem se somar a esse esforço de processos colaborativos de melhoria. Eu acho que esse é um caminho excepcional, mas que nós precisamos ampliar e muito, incluindo atenção primária, atenção domiciliar, incluindo o UPA. Nós não podemos mais só trabalhar com o hospital. Perfeito. Obrigado, Vitor. Luciana? Luciana, nos ouve? Sim, me ouve? Sim. Por favor, a sua fala a respeito dessa nossa pergunta aí com O relação coração bateu mais forte agora com a fala do Vitor, e aí acho que a gente está num espaço de diálogo, e acho que a gente pode conversar sobre algumas questões que eu já também conversei com ele, com a Helenara, né? A gente que é da qualidade não para, né? Não para de pensar, em soluções, em como fazer diferente, em como fazer melhor. E aí a gente entra numa questão, quando a gente fala ainda de sistema de saúde, que as coisas não acontecem num ritmo do tudo ou nada, né? A gente não sai com um programa na rua e não consegue implantar tudo em todos os lugares, em todos os níveis de atenção. Por um país que a gente tem mais de 200.000 serviços de saúde, então aquilo que a Escócia fez rodando com um facilitador em 1 ano, ele conseguiu dar conta de todos os hospitais. Eu demoraria talvez a minha vida inteira e não conseguiria alcançar os 7.000 hospitais, né? Acho que esse é o primeiro desafio, assim, em termos desse avanço e talvez até das dificuldades da gente pensar que os modelos estrangeiros, a gente não consegue encontrar uma solução perfeitamente que sirva, que vista o Brasil, né? Então, quando a gente olha grandes países, por exemplo, de saúde universal, como o Canadá, quando a gente olha
a própria França, quando a gente olha Portugal, quando a gente olha o NHS, quando a gente olha a Austrália, né? A gente vê que são, primeiro, países menores do que o nosso país. Então, segundo, quando a gente olha Canadá, por exemplo, a gente vê que o sistema de saúde lá, ele se organiza de uma forma descentralizada, no sentido de que você tem algumas autonomias administrativas e que o processo, por exemplo, de qualidade e segurança do paciente, ela é muito diferente de região em região, para níveis de organização, para tipos de rede de serviço. E aí o desafio é aprender com tudo isso, estar sintonizado com tudo isso que os outros países estão fazendo, mas, ao mesmo tempo, projetar como será o processo de larga escala, né? Então, o Vitor falou anteriormente da necessidade, por exemplo, da gente avançar para todos os níveis de atenção, e ele fala também da necessidade de mais projetos colaborativos, né? Como solucionar essa equação de mais de 200 mil serviços no nosso país? Que tipo de colaboração daria conta dessa situação? Então, é uma pergunta que, se algum dos senhores tiver alguma saída para isso, estamos aceitando, mas acho que é um desafio gigantesco, primeiro um desafio para anos e anos. Como eu falei na Ana Sobral, qualidade e segurança só começa, não tem fim. E mesmo assim a gente sabe que a gente pode não necessariamente acertar de primeira, né, em termos estratégicos. Mas talvez hoje eu vejo que alguns dos desafios perpassam por aquilo que a gente chama de continuidade dos processos. Então, quando a gente fala no que a Lenara falou, né, de trabalho em equipe, liderança, a gente está falando nesse desenvolvimento de cultura no sistema de saúde. A gente ainda tem uma cultura onde a gente olha muito mais para o retrovisor, ou seja, para as falhas que aconteceram, e muito menos para aquilo que também é inovação, não se falava em 2013, que é o Safety 2, né? Conseguir olhar para as coisas que dão certo e replicar as coisas que dão certo. E aí, quando a gente fala em gestão e liderança, a gente fala também nessa criação ou nessa estruturação de um sistema de alta confiabilidade, como são outros sistemas de transporte, ou nuclear, ou que tais, né? Então, qual é a correlação que a gente guarda com essas questões e o que a gente pode tirar de melhor dessas questões para dentro do programa? Assim, não é fácil. E acho que, por último, que qualquer programa deve sofrer assim, estar na crista da onda sempre, né? Então, se em 2013 você sai com uma necessidade governamental, uma prioridade, como é que a gente mantém isso vivo para 10 anos, para 20 anos, para 30 anos, como é o caso, por exemplo, isso a gente consegue ver no sistema do NHS até hoje, né? Com, se eu não me engano, 22 anos dos programas de qualidade e segurança que eles têm. Então, acho que a gente tem que tirar alguns aprendizados e tentar aproveitar ao máximo aquilo que é possível, né? E, por último, eu acho que a gente também tem que olhar para os sistemas mais frágeis do que nós, como, por exemplo, quando a gente olha as experiências da África, né? Eu gostei bastante uma vez quando, num dos artigos da Organização Mundial de Saúde, ele falava sobre aprendizagem reversa, porque muitas vezes a gente quer olhar para aqueles países que têm mais tecnologia ou mais investimento financeiro, mas o inverso também é verdade, né? Como é que os países que têm menos recursos ou menos condições ou mais limitações conseguem dar conta ou conseguem avançar nos seus desafios sem congelarem, digamos assim, ou sem deixarem de avançar porque eles não têm a condição ideal. Então, acho que isso também é um modelo mental que a gente precisa progredir para não parar e avançar nos próximos 10 anos. Perfeito, Luciana.
Eu vou aproveitar, então, essa sequência da sua fala. Falamos já anteriormente, né, sobre gestão, sobre gestores, times de segurança, a criação como você menciona, de sistemas de alta confiabilidade, o estabelecimento de cultura nos serviços de saúde, e tudo isso ao lado da necessidade de termos a alta direção, muito envolvida com todo o processo de segurança do paciente, entra também na questão prática, pode-se dizer disso, na execução de todo o processo, e aí eu estou falando sobre os núcleos de segurança, né, de segurança do paciente. Desde a implantação do programa até hoje, há um estudo que fala que houve um aumento do número de núcleos de segurança do paciente em 416%. Embora seja um número expressivo em termos percentuais, ele representa menos de 50% de núcleos colocados em hospitais, em estabelecimentos hospitalares brasileiros, né? Então, a minha pergunta para vocês, e eu gostaria, Luciana, de começar até com a sua fala, inicialmente, posteriormente, Vítor e Helenário, ou inversamente, como queiram, mas eu gostaria de saber de vocês quais seriam as estratégias para implementar a criação de novos núcleos, né, com o objetivo de ampliar o alcance do programa, né? Quanto mais núcleos forem implantados, evidentemente, esse programa se expande mais e mais e fica cada vez mais conhecido, ao lado de, naturalmente, todas as dificuldades muito grandes que temos com esse Brasil de dimensões continentais, diversidade de hospitais, diversidade de estabelecimentos hospitalares que temos espalhados por aí. O que se podia fazer qual seria a estratégia para implementar a criação de novos núcleos? Luciana? Luciana? Acho que a primeira questão relacionada ao aumento, primeiro, ou o cadastro no SENES, né, que é um cadastro aberto de serviços de saúde. Então, talvez a gente ainda tenha mais núcleos do que o que a gente conhece como os cadastrados. Mas o desafio do aumento dos núcleos e do aumento do número de núcleos de segurança funcionais, né, nos serviços de saúde, eu acho que ela passa pelo desafio da implantação, e esse desafio da implantação, ele perpassa pela lógica do SUS, né, que é uma lógica tripartite de planejamento ascendente. Então, quando a gente diz que o aumento do núcleo ele vai passar por um protagonismo ativo dos estados, dos municípios, atuando nos seus serviços de saúde, para o aumento desses núcleos, de fato, né? Então, fazer chegar a nossa voz, né, por exemplo, do nível federal, ele passa pela parceria com os estados e municípios, e que esses estados e municípios consigam também fazer esse papel indutor, né, proposto pela Organização Mundial da Saúde, dos governos e locais e nas próprias redes, né, para trabalhar a segurança do paciente. A segunda questão para o aumento do núcleo, eu já falei um pouco disso no nosso encontro da Sobrasp, é que nós da qualidade de segurança precisamos que a qualidade de segurança não seja falada só por nós, da qualidade de segurança, né? A qualidade de segurança precisa ser falado pelos gestores da saúde mental, da materno-infantil, da urgência e emergência, da oncologia, do traumato, do transplante. E talvez aí sim, quando essa qualidade de segurança estiver na boca de mais pessoas, né, da pessoa com deficiência, então, quando isso ultrapassar os muros da qualidade de segurança, ou do escritório da qualidade de segurança, eu acredito que a gente tem de avançar mais e mais, sabe? Perfeito. Helenara?
Estava pensando, eu acho que uma coisa que a Luciana falou é muito, muito importante. É que a gente falou de silos lá no início desse nosso encontro, mas nós também falamos para nós mesmos, né? Nós que falamos em qualidade de segurança, falamos em eventos de qualidade de segurança e dentro das nossas organizações, às vezes é a gente que fala sobre qualidade de segurança. A gente coleta os dados, a gente leva para a reunião, a gente mesmo fala, a gente mesmo define quais são as prioridades, e aí, às vezes, a gente ainda reclama que o resto do povo não aparece, não participa, né? E essa construção de parcerias em volta do tema, eu acho essencial, que a Luciana falou. A Luciana falou nessa construção de parcerias do ponto de vista político, organizacional, e eu falo do ponto de vista de operação, né? Se a gente quer núcleos funcionantes, núcleos que pensem em segurança, que projetem práticas de segurança dentro da organização, a gente precisa de vários atores em vários níveis da nossa organização. Eu acho que é um espelho, né, do sistema, a gente precisa espelhar isso dentro das nossas instituições. Do ponto de vista de conceito, eu acho que ter um núcleo definido, ele vai precisar de uma cobrança, né, de uma ação específica dos atores governamentais. Eu acho que isso é um indutor importante, que pode ser, por exemplo, dando benefícios, né? A gente, enfim, tem várias formas de fazer uma indução de uma prática, mas eu acho que para um núcleo existir, ele precisa não só ter uma portaria, mas ele precisa ser qualificado, né? As pessoas precisam ser qualificadas e precisa ser funcionante do ponto de vista de pensar melhoria dentro da instituição. E para isso eu queria fazer uma provocação para todo mundo, né? Assim, a gente hoje não pode dizer que a gente não tem essas informações, essas sugestões, essa formação disponível aí, né? Tem várias organizações que podem ajudar as instituições a implantar núcleos de segurança, a formar, a dar, né, conhecimento científico para os gestores, então, para os gestores de núcleo, para os gestores de qualidade da organização. Então, hoje a gente tem muita oportunidade de fazer o melhor que a gente pode, com as condições que a gente pode, no lugar onde a gente pode. Então, acho que essa é muito pouco provável que a gente não encontre em alguma organização que trabalha com instituições de saúde ou que faz gratuitamente esse apoio para a implantação do núcleo. Mas, no geral, eu só queria falar uma coisa, assim, eu sou intensivista, né? Eu sou médica intensivista de formação. Meu sonho é que num congresso de terapia intensiva tenha uma mesa, um lugar falando sobre qualidade de segurança, e lá estão os intensivistas. Que no controle de infecção a gente tenha uma mesa de qualidade de segurança, que quando a gente fale sobre transplante, a gente não vai tratar só de qual é o medicamento que eu dou, o que eu faço, mas que tenha qualidade de segurança, que tenha pacientes participando. Então, assim, acho que a gente pode induzir, né, isso que a Luciana falou, assim, de estar na voz de muitos, é a gente tentar derrubar os nossos pequenos silos, assim, é onde a gente convive, a gente poder trazer esse assunto para que esse assunto saia da boca de outras pessoas que não nós, que somos apaixonados pelo tema e sabemos que ele é muito relevante. Excelente, Alanara. Vitor? Tem uma coisa que eu estava querendo falar desde a primeira pergunta, eu vou falar agora, antes que acabe. É o seguinte, me deu sempre muito orgulho e muita satisfação rodar esse país, muitos hospitais, e encontrar nos núcleos de segurança ex-alunos nossos, sabe? Isso é uma coisa assim que eu acho que é um registro importante. Luciana foi tutora, pelo menos, eu acho que
em 2 dos 3 cursos, se não foi nos 3, depois ela confirma. Mas é uma coisa incrível, sabe? Você ir para Mato Grosso, ir para Bahia, ou ir para o Maranhão, ou ir para o Rio Grande do Sul, e ver um montão de gente que foi aluno não só dos cursos da Fiocruz, não, eu digo, de vários outros cursos, à frente ou participando dos núcleos. Eu acho que esse é um ponto positivo, mas que a gente tem que se apoiar nele para dizer, opa, porque isso, até Pérez pode achar, bom, mas o que isso tem a ver com essa pergunta? Não, tem tudo a ver, porque eu acho, viu, Pérez, que a gente tem um número hoje de núcleos do ponto de vista formal que não é negligenciável. O Luciano que dia botou esse número de 6.530, pelo menos na semana passada, registrados no CNES. Pode ser que a gente tenha até mais. Mas o grande desafio é, ao mesmo tempo, aumentar, porque, veja você, não são só núcleos de hospitais, né? São núcleos de outros pontos de atenção. Então, provavelmente o segmento hospitalar não está tão coberto assim quanto a gente pensa, mas, independente disso, eu acho que tem um desafio que é, mesmo esses que existem, poderem ter uma potência maior, poderem ter uma atuação mais robusta. E eu começaria, eu acho que tanto Luciana quanto Helenário falaram disso, eu acho que as coisas nas instituições, elas começam muito na liderança, né? Então, eu acho que honestamente falando, a própria percepção de risco dos gestores precisa ser ampliada para muitos gestores, sabe? Quer dizer, às vezes, o profissional banaliza ou naturaliza a ocorrência de um evento adverso, mas muitas vezes o gestor também. Ou o gestor olha para o núcleo e diz, bom, não, essas são as pessoas que cuidam do assunto de segurança, mas não é. Essas são um pouco de uma certa inteligência, no sentido de pessoas que estudaram o assunto, pessoas que conhecem o método. Mas o núcleo é um grande catalisador, ele é muito mais. E aí, dentro dessa ideia de catalisador, nós fizemos, eu recomendo que quem está nos assistindo vá lá no Propolis e assista, nós fizemos no início do ano passado um webinar sobre contribuição das comissões permanentes à segurança do paciente. Tivemos, inclusive, gente do HCPA, do AOC, do Conselho Regional de Medicina aqui do Rio, e eu não sei se do HCOR, enfim, posso estar esquecendo, mas, de qualquer maneira, foi uma ideia muito interessante, mostrando que, e eu gosto muito, para concluir, do modus operandi, serviço de controle de infecção hospitalar, né, e comissão de controle, a segurança do paciente está precisando de alguma coisa assim. Tem experiências interessantes, tanto no setor privado quanto no setor público, e que, inclusive, antecedem o Programa Nacional. Tem hospitais, inclusive, que têm uma diretoria de qualidade e segurança, uma diretoria corporativa, algo assim. Eu acho que nós precisamos pensar nisso, aonde for possível. Mas aonde não for, eu acho que nós temos que ter um núcleo, mas nós temos que ter um outro grupo, talvez mais consultivo, um pouco mais amplo, que junte mesmo as comissões permanentes. Às vezes tem gerência de risco que está para um outro lado, às vezes está junto, escritório da qualidade que às vezes está junto, mas às vezes está separado. Isso eu acho que é um elemento importante. E, para concluir, Pérez, eu acho que uma das coisas que a gente precisa martelar, quase que virar um mantra, como a gente fez esse mantra, quem é mais antigo sabe disso, que era o mantra do pessoal da infecção hospitalar junto às direções. Só que lá já dizia que o serviço de controle, no caso a comissão, tinha que estar vinculado à direção. Eu acho que nós não precisamos caminhar para uma coisa e dizer que o núcleo tem que estar vinculado à direção geral ou ao responsável técnico. Não acho que seja exatamente isso, mas eu penso que o núcleo de segurança, e tem experiências interessantes no Brasil, onde o diretor técnico
participa do núcleo de segurança. Vou citar aqui uma ali, que a doutora Maria de Lourdes está aqui na sala junto comigo, que nós vamos terminando o Proqualis depois, não vai me deixar mentir. Uma experiência muito bacana aqui no Rio de Janeiro, da Casa de Saúde de São José, onde o diretor técnico participa do núcleo. Então, aí vai dizer, Vitor, você está recomendando isso para todos os hospitais? Não, não estou. Mas o que eu estou dizendo é uma outra história. Estou dizendo que o núcleo precisa ganhar um local estratégico, um papel estratégico, quando a gente pensa a ideia da gestão, né? Tem que investir, tem que botar mais pessoas. E eu não vou repetir, mas é óbvio que eu sou fanzoca da ideia, de que nós também temos que fazer uma outra coisa importante. Eu tenho dito isso também. Nós vamos levar muito mais tempo se a gente, para, assim, botar a segurança vamos chamar, num outro patamar, né? Daqui a 10 anos, quando a gente, enfim, estiver assistindo aqueles que vão suceder a mim e ao Péricles, que a Luciana e a Helenara são moças jovens, enfim, mas os que vão nos suceder e fizer um balanço de mais 10 anos do Programa Nacional, e a gente vai dizer, opa, tem muito mais gente participando. Mas um caminho importante é que nós precisamos discutir segurança do paciente e qualidade, junto com a discussão da linha de cuidado do diabetes. Nós precisamos discutir qualidade e segurança junto da redução dos índices vergonhosos de tuberculose no nosso país, entendeu? Quer dizer, se a gente não juntar as discussões, a estratégia de qualidade e segurança aos reais problemas de saúde pública que esse país enfrenta como um todo, em vez de levar 30 anos, nós vamos levar 100 anos. Por quê? Porque os gestores, eles estão muito preocupados, é isso. É a sífilis congênita, é a redução das filas de cirurgia, é o problema, enfim, de que as pessoas perdem estadiamento adequado para iniciar o tratamento do câncer. E nós, aí eu digo, para concluir, com o maior orgulho, mas com muita convicção, mas baseado em evidências científicas, a gente da área da qualidade e segurança tem muito a oferecer, não é pouco, para que os processos andem melhor, mas nós precisamos também pensar, né, juntos e conversando, como é que a gente junta todas essas discussões importantes e dialoga com os problemas reais que as pessoas estão enfrentando, pacientes, familiares, profissionais de saúde e gestores. Porque o problema é isso, né? Que tem gente morrendo porque perde estadiamento adequado, ou tendo, né? Tem gente gestantes, mortalidade materna absurda está acontecendo. Enfim, então, é um pouco dessa mensagem aí, Péricles. Eu acho que nós vamos ter, sei lá, dezenas de milhares de núcleos, mas mais importante do que os dezenas de milhares completamente funcionando plenamente, como a gente pode dizer hoje nos hospitais, se tem coisas que funcionam claramente e não cartorialmente, são os ligados à área da infecção associada aos cuidados de saúde. É uma área onde a gente tem mais números e evidências de que funciona mais plenamente. É isso. Obrigado. Obrigado, Vitor. É interessante você mencionar, você e Helena também mencionar a questão da área de controle de infecções. Se nós voltarmos na roda do tempo, há muitíssimos anos atrás, e eu estou me referindo a muitíssimos anos atrás, mas ainda pegamos isso, Vitor talvez se lembre, no momento da criação das comissões de controle de infecção hospitalar, muitas vezes os diretores do hospital chamavam uma das pessoas, não importava quem, e determinada, você é a comissão de controle de infecção hospitalar só para ter no papel. Felizmente, esse conceito mudou completamente. O mantra das comissões acabou convencendo alguns gestores de que não era nomear uma pessoa só para ter no papel, a importância do controle de infecção, e eu vejo isso se replicando na criação dos núcleos, em que a gente possa ter a certeza de que cada vez mais esses núcleos serão muito importantes. Estamos chegando aqui no nosso final. Eu vou ser malvado com vocês três. Eu vou dar 2 minutos para cada um de vocês para as suas considerações finais.
E aí, para que a gente possa encerrar, pela ordem alfabética, Helenara. Bom, gente, foi um prazer estar com vocês esse tempo. Eu sempre aprendo muito escutando os colegas. Queria agradecer esse momento e esse convite e dizer que, apesar da gente saber que nós temos um caminho longo para trilhar e que a gente deve ser crítico em relação aos avanços e aos desafios que nós temos na realidade, uma comunidade muito grande que pensa, que quer, que trabalha para a segurança do paciente, que estuda, que pesquisa. Então, eu imagino que vocês sejam parte de algumas destas comunidades que existem, mas se não são, participem, porque a visão de vocês ela é super importante, né? A visão de todos é que constrói esse sistema de saúde mais seguro que a gente quer. Então, é um convite para vocês se associarem, compartilharem conhecimentos, dúvidas, práticas, porque assim a gente vai mais rápido. Obrigada. Obrigado, Helenara. Luciana. Agradecer, primeiramente, o convite. A nossa participação aqui, ela sempre acontece com o foco dessa sinergia. Não é à toa que o mote desse Abril pela Segurança é que a gente compartilhe para acelerar as mudanças que são necessárias. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver para fora do nosso mundinho, melhores serão as soluções e as possibilidades de solucionar partes desse grande quebra-cabeça, né? E saber que, assim, tudo isso que a gente faz e aquilo que vocês aí do outro lado também têm escutado e têm feito, vão transformar de alguma forma e reduzir os eventos adversos e os danos aos pacientes. Então, também queria chamá-los a encaminhar suas iniciativas nesses 10 anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Encaminhem seus vídeos aqui para o Programa Nacional de Segurança do Paciente. O nosso e-mail é abrilsegpaciente@saude.gov.br e a gente quer saber o que é que vocês têm feito para melhorar a saúde aí onde vocês trabalham. Ótimo, Luciana. Muito obrigado pela dica do envio dos e-mails. Vitor? Bom, eu primeiro queria comentar algo importante, mas muito rapidamente, que a gente acabou citando pouco, mas nós não podemos encerrar um evento como esse sem fazer uma referência muito clara e muito importante, porque isso significou bastante avanço nas iniciativas nacionais da Anvisa, né? Eu acho que toda a discussão do plano integrado, né, voltado à discussão da redução de eventos, né, o plano integrado de vigilância sanitária, as avaliações, as autoavaliações de práticas de segurança, a discussão da cultura. Acho que a Anvisa tem desempenhado e irá desempenhar, acho que durante muito tempo, um papel de estruturação das ideias, né, de fornecimento de instrumentos muito interessantes. Eu acho que esse é um reconhecimento que a gente precisa fazer mesmo até o final desse evento de hoje, mas é importante. Bom, eu quero primeiro agradecer e parabenizar mais uma vez o Salvador, porque, enfim, é isso, né? Juntar aí essas meninas, o Péricles e eu, e mais todos que estão nos assistindo, tem um valor extraordinário. Acho que o debate foi de muita aprendizagem para todos nós. Agradecer a Péricles, aí, que é um super moderador, né? Porque o Péricles expressa, né? No Péricles está expresso décadas de esforço sistemático, padronizado, né? Sério para caramba, no sentido de melhorar a qualidade do cuidado. Então, de fato uma honra o Péricles ter assim, é uma homenagem a nós também. E, evidentemente, que está com Luciana e Helenara também é um prazer, porque, enfim, Luciana, tão somente, isso é muita coisa,
talvez hoje a pessoa que represente mesmo essa ideia da segurança do paciente, que está ali desde o início, em dias melhores, em dias piores e tal, mas segurou a onda e é graças a ela também que a gente está aqui hoje também. E a Helenara, enfim, com trajetória no setor público, no setor privado, mas a Helenara é uma dessas pessoas no Brasil também que expressa, né, se a gente pensar na ideia de melhoria, de paciente seguro, um dos primeiríssimos nomes é o nome da Helenara. Então, também foi um prazer muito grande esse compartilhamento, agradecer a todos aí que interagiram conosco, e depois a gente pode receber perguntas aí, né? Eu acho que, se for esse o encaminhamento, eu estou à disposição para as perguntas da plateia, né? Tá bom? Obrigado. Maravilha, Vitor, muito obrigado. As perguntas vão ser encaminhadas lá para o Salvador e o Salvador faz a distribuição para todos nós. Queria agradecer rapidamente, Salvador, pelo convite. Como já diriam os mineiros, se deixasse, a gente ia agarrar na conversa aqui até as 6 da tarde. Mas é uma delícia ficar ter esse tipo de conversa informal com pessoas tão interessantes, boas e amigas como vocês 4, né? E muito obrigado pelo convite, agradeço a plateia, a audiência, a participação, e eu acho que esse conjunto de informações sempre nos ajuda e é muito bom discutir sobre alguma coisa, conversar sobre alguma coisa com a qual a gente está envolvido e gosta muito. Sempre gostamos muito, é um prazer muito grande. Obrigado, Salvador, por tudo. Eu que agradeço a todos vocês, Péricles, Helenara, Luciana, Vitor, que dia sensacional, eu saio aqui energizado nesse nosso primeiro dia do Sinergia, foi um grande pontapé para o resto da semana, e além de agradecer a vocês e todos os colegas que participaram aqui, quero já deixar o convite para os próximos dias, vamos ampliar algumas discussões, amanhã o foco é sustentabilidade financeira, como nós podemos trabalhar os incentivos financeiros para desenvolver políticas de qualidade e segurança, seja no SUS, seja na saúde suplementar. Na quarta-feira, vamos falar especificamente sobre o ponto educação e como que a gente consegue entrar cada vez mais forte, né, principalmente nas faculdades e também nos cursos técnicos, né, que segurança do paciente seja uma disciplina obrigatória. E, por último, na quinta-feira, vamos encerrar falando do nosso tema, já fazendo o nosso gancho para setembro, né, o tema da Organização Mundial da Saúde, que é o engajamento do paciente, o grande desafio que é engajar os pacientes na sua própria segurança. Um beijo a todos, fiquem com Deus e amanhã estamos de volta no mesmo horário, à 13 h. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Tchau, pessoal. Tchau. Abraço.